Olá, aqui é a Viviane Carvalho e hoje eu quero conversar com você a respeito da forma de abordagem com o seu cliente. Qual é a forma mais errada de querer aumentar o seu faturamento trabalhando como engenheiro ou arquiteto na área da construção civil? Como é que é? Olha, o que eu vejo na grande maioria dos casos são profissionais encarando o cliente como se precisasse daquele projeto para viver na vida e muitas vezes está precisando realmente. E ali o cliente pede desconto, dá desconto, o cliente folga em cima e você deixa, não chega com uma proposta realmente elaborada para depois chegar com um contrato, firmar o contrato, ali tendo sido esclarecidos quais vão ser as taxas, quem vai pagar a plotagem, quem vai pagar RT, quem vai pagar tudo, muito bem esclarecido para não deixar ter surpresinhas para o cliente. E olha, quando você fala para o cliente que o seu trabalho é evitar que ele tenha surpresinhas e você mostra quais são essas surpresinhas, ele vai entender muito mais qual é o seu papel naquele trabalho. Porque caso contrário, ele vai achar que você é o profissional que vai chegar e só, nossa, eu paguei tudo isso aqui para ele fazer um desenho para mim. E não, a sua responsabilidade é o que entra ali. E só que antes de você passar isso para o cliente, você precisa saber disso. E como é que você vai pontuar isso para o cliente? Como é que você vai mostrar para ele o valor do seu trabalho, o que você oferece? Porque como não é um material físico que ele chega e está pronto para comprar, viu como é que é e leva para casa, você precisa mostrar para ele qual vai ser o caminho daquele trabalho e que você que assume aquelas dores de cabeça, o que você vai evitar de dores de cabeça para ele e tudo isso. E principalmente que o seu trabalho é indispensável, o seu trabalho é obrigatório para o bom desempenho daquela execução, que às vezes é a casa dele, às vezes é um imóvel que ele vai vender depois. Enfim, independente da situação, existe uma série de fatores por trás disso que você primeiro precisa saber. E precisa saber, interiorizar e ter isso muito forte com você para você ser firme com o cliente, tanto na primeira conversa, educadamente, mas mostrar ali a situação e depois durante o andamento também. Porque se algo der errado lá na frente, a questão não vai ser do cliente, vai ser do responsável por aquilo que foi você. E se você fez de um jeito que deu desconto e, mas eu nem vou precisar passar muito lá na obra, você já começou errado e a chance disso lá na frente de trazer uma conta bem mais alta, além de todo o desgaste, é muito grande. Então hoje o meu objetivo é te dizer que se você acha que a melhor forma de aumentar o seu faturamento é fazendo um monte de projeto, um monte de obra, tocar um monte de coisa ao mesmo tempo e catar tudo que aparecer para você, essa é a pior forma para você crescer na área da construção civil. E por que eu te digo isso? Porque a grande maioria dos imóveis que são executados hoje, e já faz muito tempo, são financiados. Na maioria das vezes, o cliente vai financiar esse imóvel. E a responsabilidade que existe aí, e você talvez até esse momento desconhecia, é muito grande. E quais são, Viviane, essas responsabilidades? Se você já tem responsabilidade sobre uma execução para o seu cliente, você está vendendo, você está entregando o seu trabalho é a garantia do cliente. Quando essa obra é financiada, o cliente imagina que ele vai chegar e vai falar, se der qualquer coisa errada para mim, a culpa é do banco. Mas não, a culpa não é do banco, a culpa é do responsável técnico pela execução. Então, se você pensava que você podia pegar 20 casinhas ao mesmo tempo e só dar uma olhada ali em cada uma delas e não acompanhar o cronograma daquela execução, não acompanhar isso, você está correndo sérios riscos. Às vezes você está dormindo sem saber o perigo que isso é. Não imediatamente, mas depois. Por quê? E às vezes não tão depois assim, porque existem muitas obras que, obviamente, não estou dizendo que é o seu caso, a gente não pode generalizar, mas existem muitas obras, acredito que você vai concordar comigo, mal executadas, sem verga, sem contraverga, com fossa alocada errado, engenheiro arquiteto que não sabe nem onde tem que enfiar a fossa no lote, um monte de situações assim
não prevê escoamento d'água, não prevê muro de arrimo, contenção, não sabe o que fazer com o talude, com o barranco que está lá no fundo da casa. Várias situações assim que, vou dar uma fechadinha de olho aqui, vou fazer, porque é um projetinho, eu estou precisando de mais R$ 1.500, e aí depois fica grave a situação. Por quê? Quando o cliente financia a obra, depois existem os engenheiros, arquitetos credenciados do banco que passam para verificar, para fazer uma medição. Hoje já não passa mais todo mês, toda etapa do cronograma, mas passa no mínimo 2 vezes da execução da obra. E se você errou, aquilo ali vai aparecer. Primeiro, o cliente não vai bufar para o credenciado mais, ele vai bufar para quem desenvolveu o trabalho, que é o responsável técnico. Só que olha bem, quando é o engenheiro arquiteto credenciado que pega alguma falha, alguma situação, ou paralisa a obra, ou bloqueia, e o cliente fica sem o dinheiro por um tempo, até regularizar tudo, o credenciado ele é imparcial. Agora, por que eu digo que a sua responsabilidade é muito grande? O seu jogo de cintura tem que estar muito bem amparado na capacitação técnica, porque você não é tão imparcial assim com o seu cliente. Você precisa ser firme, porque o cliente, ele te contratou, ele tem um certo vínculo com você, ele te conhece, ele sabe seu nome, às vezes cidade pequena sabe onde você mora, e ele muitas vezes vai querer tirar satisfação se a obra dele for paralisada. E você já tem que pensar em tudo isso. Porque uma obra paralisada gera para o cliente o quê? Mais um boleto para pagar, mais R$ 1.000 e poucos para pagar. Uma obra com atraso de cronograma, quando é financiada, gera o quê para o cliente? Boleto para pagar. E quando mexer no bolso dele, ele estiver precisando pagar pedreiros, precisar daquele dinheiro para comprar os materiais, para a obra continuar andando, e ele não receber esse dinheiro do banco por algo que teve algum desalinhamento ali entre cronograma executado por você e execução, ele vai até você, não tenha dúvidas disso. E por que você precisa estar preparado? Porque nesse momento se você fez corretamente, você vai saber se posicionar e principalmente para que isso não aconteça, nem você possa continuar fidelizando o cliente, porque um cliente feliz vai te trazer mais clientes. Então, nesse momento, desde o primeiro momento, na sua proposta, você precisa colocar para o cliente, primeiro, perguntar se ele vai financiar. Se ele for, como na grande maioria das vezes, que geralmente quem faz o projeto às vezes nem sabe que a pessoa vai financiar, e existem regras internas do banco para financiamento. Se você entende isso, na primeira conversa você já pode dizer, olha, eu vou fazer aqui o seu projeto, vai contemplar RT, plotagem, isso, tantos acompanhamentos por semana, ou vai ser uma taxa por acompanhamento, como é que vai ser, o que está incluso na sua proposta, e eu vou ser o responsável, a responsável pelo bom desempenho, execução da sua obra, porque se você quer ter uma obra onde você, uma casa onde você vai morar com seus filhos e tudo, você precisa saber com o que ela está recheada, o que tem ali dentro dela. Eu não vou me contentar em te entregar uma obra maquiada. Eu realmente quero te entregar algo que vá durar ao longo de toda a vida útil do imóvel. E, enfim, tudo isso você vai nortear. Olha, eu proponho fazer isso, isso e isso, para que, já que você vai financiar, você evite paralisação na obra, você evite reprogramação de cronograma. Você já bota as cartas na mesa para ele de forma clara. Mas vai assustar o cliente, Viviane. Não necessariamente. Por quê? Porque o cliente vai pagar por um profissional que ele sentir confiança. E é isso que vai agregar valor e vai fazer ele se dispor a falar, não, olha, aquele lá até que pagava um pouco menos, até que cobrava um pouco menos, mas eu prefiro esse aqui. Como se, igual no médico, eu vou nesse aqui só porque tá mais barato, apesar daquele lá que dá para ver que se eu fizesse uma cirurgia com aquele lá ia ser melhor, mas eu vou nesse aqui que é barato. É difícil, quando envolve confiança, você paga por aquele que vai te oferecer aquilo que você precisa. Ainda mais em um meio que até se cobram barato nos projetos de execução, mas cobram barato, às vezes não contando tudo que vai ter no caminho, às vezes não contando alguma taxa, e não é para assustar,
é para nortear o teu cliente e ele confiar em você, porque você precisa jogar limpo com ele. E ali, nesse momento, você tendo conhecimento de laudos de avaliação, do que é ser um credenciado em instituições bancárias, do que é que o credenciado olha no seu trabalho lá na outra ponta, quando você faz tudo aqui, vai para o financiamento, você já sabe o que eles olham lá na frente, de lá para cá, isso deixa a sua relação com o cliente começar e terminar da mesma forma, de uma forma decente, de uma forma correta, cumprindo os requisitos, o cliente vai ter um resultado feliz. Agora, se você não entende o que acontece na outra ponta, e o que é isso da outra ponta? O da outra ponta é realmente, você faz o projeto, você manda para a agência, o cliente manda para a agência e depois vai ter um avaliador que vai avaliar aquilo se for de forma financiada. E o que é que o avaliador olha em questões do projeto, onde tem que estar a janela, como é que tem que ser, como é que tem que ser a calçada, como é que tem que ser a locação da fossa, como é que tem que ser em relação à parte de acordo com o Código Civil, em relação à privacidade. Olha tudo isso. Mas não só isso. Olha também se o orçamento que você está se propondo a executar aquela obra, o orçamento global faz sentido e é suficiente para aquela elaboração, faz a avaliação do imóvel como se ele estivesse pronto e faz também a avaliação do terreno para quando somar com seu orçamento dá menos do que a avaliação do imóvel pronto. Faz toda uma análise, o nome dessa atividade é análise. E se você entende isso, aqui você já faz o orçamento redondinho, você já cobra por esse orçamento do cliente, você já traça todo o seu planejamento, o seu projeto, o seu orçamento, cobrando devidamente e executando devidamente. E é isso que faz acontecer. E melhor ainda se você está trabalhando aqui como credenciado e trabalhando tudo bem. Se você gosta de trabalhar com projetos, continua trabalhando com projetos. Eu tenho certeza que essa experiência do outro lado, ou ao menos entender como isso funciona realmente, alimenta o seu trabalho e potencializa, multiplica os seus clientes de projeto execução. E é essa consciência que eu quero trazer. Você primeiro, para entender esse mundo que talvez é novo para você, você precisa saber que o primeiro passo é saber que existe área de laudos de avaliação, como é que funciona, abrir os olhos para que a maioria das construções são financiadas, de que forma isso pode contribuir para a qualidade do seu trabalho, seja no canteiro de obras ou no escritório de projetos, e como você vai conduzir isso. E é essa a mensagem que eu sempre trago. Olha, você pode passar, pode ser, o mercado oscila, pode ser que em algum momento você passe por alguma situação que não está tão bom de projeto. Pode ser que você nem se identifique com a área de projeto, que antes mesmo de terminar a faculdade você pensou, meu Deus, onde eu fui amarrar meu bode? Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? E tem muita gente da engenharia e arquitetura que pensa em desistir durante a faculdade. Tem gente que desiste depois de formado. Eu conheço pessoas que se formaram em arquitetura, engenharia e foram trabalhar em outra área e está tudo bem. Mas nem sempre você precisa ir para uma área totalmente diferente ou ficar rodando, procurando emprego. Você pode fazer esse emprego, você pode criar o seu espaço. E como é que você conquista esse espaço na construção civil? Trazendo, agregando esses conhecimentos que são chave. Não adianta você estudar uma chuva de informações, cada uma de um lugar, conteúdo de forma desorganizada, que você fica assim, sem saber para onde vai. Foca em uma coisa. E o que eu tenho para te oferecer, que eu sei que traz esse diferencial, porque eu vivi isso, é a área de laudos de avaliação de imóveis urbanos. Eu não sei como eu estaria se eu estivesse trabalhando com projetos, porque realmente eu me desgastava muito e não era condizente com os planos que eu tinha e tenho para o futuro, como, por exemplo, um dia constituir família, ter filhos e ter tempo de cuidar e poder ter a flexibilidade de tempo e, ao mesmo tempo, ter um faturamento muito legal e que me dê uma qualidade de vida, um conforto, enfim. Todas essas situações a gente não pode separar a nossa vida pessoal da profissional, porque uma é alimentada pela outra. Hoje, quais são os sonhos que você tem
que você precisa de um movimento na sua vida profissional para que isso aconteça. Como você vai se planejar para ter o futuro que você quer daqui a pouco? Possivelmente onde você está colocando energia hoje, seja num negativismo, seja reclamando porque não tem projetos, seja por qualquer situação dessas, cansado com os clientes, é onde provavelmente você vai estar daqui a um tempo, continuar nesse lugar. E o que é importante é você entender isso, tomar consciência, dar aquela respirada e investir seu tempo, sua dedicação em algo que realmente traga um retorno. E eu tô te dizendo isso, não é com base no que eu acho, no que eu vi, é no que eu vivi. Porque como faz? Eu tenho 3 empresas que trabalham só com laudo de avaliação de imóveis urbanos. É claro que isso, a quantidade de demanda que vem, depende das atividades que você escolhe, dos setores que você resolve conciliar e das atividades e das cidades que você escolhe. Então, tem toda uma estratégia, tem todo um cuidado para que você consiga se posicionar no mercado de forma mais assertiva e potencializar realmente o seu faturamento, que seja, se hoje você trabalha com projetos, você fala, mas eu ganho 2,5. Tem muita gente ganhando em torno menos de 3 mil reais. Gente que é recém-formada e gente que não é recém-formada e que não viu outras oportunidades além das que já vinha atuando. E você pode falar, poxa, mas eu tô aqui como CLT, eu trabalho o dia inteiro, como é que eu vou fazer uma coisa nova? Eu não tenho tempo, tenho filho e tal. Você pode fazer isso, estudar um pouco todos os dias, no finalzinho do dia, ou você pode tirar o seu sábado para fazer isso. Ah, Viviane, mas como é que eu vou trabalhar depois no sábado? Sim, se for para bancos, você consegue complementar a sua renda e às vezes até dobrar a renda que você tem hoje trabalhando para bancos, porque você vai fazer vistoria nos imóveis, vai fazer avaliação e se for devidamente agendado, não precisa ser no horário ali do seu expediente semanal. É tudo uma questão de organização e de querer. Hoje, o que eu faria se eu estivesse começando? Hoje, com certeza, eu iria direto na área de avaliação, essa área de laudos, porque ela é muito mais promissora que outras áreas. E eu me identifiquei, por quê? Porque eu sempre gostei da parte criativa, sempre gostei de fazer projetos, de me relacionar com clientes e tal. Porém, eu via que a conta não fechava, porque eu me desgastava demais, não tinha tempo para estar com a minha família, não tinha tempo para ver minha mãe, não tinha tempo para nada, vivia estressada, às vezes o tempo que eu tinha eu acabava discutindo porque estava muito cansada, e versus um retorno que não atendia minhas expectativas. E, enfim, eu me via na necessidade de fazer outras coisas, mas eu era bem teimosa, então eu ficava ali em cima, e o pior, eu ainda fazia toda a parte operacional, desde os desenhos, cotar desenho no AutoCAD, e aquilo ali não tinha para onde eu crescer. Primeiro que eu não tinha tempo de crescer, porque se eu ficava em cima disso, eu não tinha tempo de crescer. Eu me via frustrada, porque onde que eu ia chegar daquela forma? Se eu queria comprar um carro, parecia que eu tinha que planejar 3 anos para comprar um carro, 2 anos para comprar um carro. E enquanto, por exemplo, com laudos de avaliação, se você se organiza direitinho, se você concilia as suas demandas, se você aprende a fazer isso e replica e tudo mais, aí você consegue agilizar 10 vezes, 9 vezes a sua vida. E quando a gente fala em conciliar também demanda e as pessoas falam, mas eu não vou ter essa habilidade de lidar com meus clientes que eu já tenho e ainda fazer outra coisa. Como é que vai ser isso? Você pode realmente estabelecer um dia da semana que você vai sair para a vistoria e um outro dia da semana ou um outro período do dia onde de 1 ou 2 dias que seja, onde você vai colocar em prática a parte da elaboração do laudo para gerar as conclusões. E lembrando também que uma vez, como eu disse, é sempre passo a passo. E uma vez que você entra nessa área, você começa a ter contatos com outros profissionais que você nem sabia que existia e que estão ali construindo um vínculo com você, onde vocês podem ter trocas, ter parcerias de trabalho, onde você começa a enxergar possibilidades de crescer.
E por que eu digo isso? Porque quando você pensa, ah, mas isso aqui não é para mim, isso aqui não dá. Em vez de pensar, tá, mas o que eu preciso fazer para que isso dê certo, isso abre o seu olhar, se você fizer isso. Você olhar e falar, o que eu preciso fazer então para que isso funcione? Ou então você estar numa dificuldade que não está conseguindo pagar nem as contas de fim de mês com o seu salário de engenheiro arquiteto, e você fala, tá, mas é assim, é que o mercado está muito saturado mesmo, eu não sei porque eu fui fazer essa faculdade, o mercado está horrível, os clientes só querem descontos, os clientes não pagam, nossa, como minha vida é sofrida. Ok, é realmente muito difícil, todo mundo precisa comer, todo mundo precisa viver, mas e se você olhar, tá, isso aqui está acontecendo. Por que está acontecendo? Porque está todo mundo fazendo a mesma coisa. Depois você olhar, tá, mas como eu posso ir nadar contra essa maré? Como é que eu posso ter um olhar mais empreendedor como engenheiro ou arquiteto? Porque não é porque você é engenheiro ou arquiteto você não pode empreender e ter uma visão assim. Você olhar e falar, tá, agora eu vou focar em fazer aquilo que os outros não estão fazendo. E esse aquilo que os outros não estão fazendo, de preferência, algo que venha de encontro com o que eles estão fazendo e precisando. É essa a questão, porque está todo mundo fazendo algo aqui e você tem a possibilidade de fazer algo diferente, que ao mesmo tempo contribua com o que eles estão fazendo, você fica um profissional interessantíssimo no mercado. E aí abre portas para parcerias, para novas conexões e recupera a sua autoestima profissional que às vezes está abalada. E são caminhos para você seguir. Quando nós falamos de fazer parcerias, eu falo nisso no seguinte sentido, para você entender como é que funciona esse mundo, se você não tem, está conhecendo agora. Como eu sempre falo, tem os setores para você trabalhar, tem vários setores para você atuar, banco, particular, licitações, judiciais, cada um numa ordem e, enfim. Mas tem também a possibilidade de você começar no banco, depois você vem e fala, ah, eu comecei num banco, tenho um CNPJ, eu já entendi como funciona a minha região, já estou tendo uma demanda X, por que eu não duplico essa minha demanda e, consequentemente, duplico o meu faturamento? Para você fazer isso, você pode pôr outro CNPJ, chamar um parceiro seu que você conhece, fez faculdade com você, que você confia, obviamente, combinar ali uma capacitação, porque para você entrar você precisa da capacitação, você precisa de um certificado de no mínimo 20 horas, você precisa de um laudo de avaliação, você precisa colocar em prática um pouco antes de entrar. Mas você não precisa de experiência, ter trabalhado em lugar nenhum. Você pode avaliar a casa do seu vizinho, se você quiser, para você conseguir se inserir no mercado. Você fez isso para você? Deu certo? Poxa, vou chamar o fulano lá que não está trabalhando, não está sendo legal, o mercado não está funcionando ali. Vou convidar ele para vir fazer uma parceria comigo. A gente acerta, a gente combina, racha a capacitação. Ele também tira certificado, eu já confio nele, já trabalhei com ele, enfim. Chama esse profissional e coloca no quadro técnico da sua empresa ou no novo CNPJ, e aí você dobra a sua demanda. Ah, beleza, eu vou fazer isso de novo, deu certo 2 vezes? Eu tenho 3, eu fiz isso 3 vezes. Então, por isso que eu sei. E você pode fazer isso 3 vezes numa mesma região que você já viu que dá certo, que você já tem uma noção, um parâmetro de faturamento. E no meu caso, eu fiz com 3 empresas em 3 regiões diferentes, porque eu quis testar 3 mercados, o funcionamento de 3 mercados. E é diferente um mercado do outro. E essa diferença, ela reflete no faturamento das empresas. E é legal por quê? Porque eu já sei que se eu vier com mais um edital, eu venho e coloco talvez tudo em 2 que tem melhor funcionamento. Isso vai gerando inteligência para suas estratégias. Você também pode, beleza, eu entrei com um CNPJ, entrei num banco e agora como eu tinha entrado com laudo simplificado, eu quero ampliar e entrar com novas atividades. Laudos completos, fazer empreendimento, fazer outros tipos de avaliação que o faturamento é maior. Tem laudos de R$430, tem laudos de R$1.450 e tem laudos de mais de R$2, R$3, R$5.000. Então, você vai, como eu disse, para não manchar, né? Se você se sente inseguro, vai um passo de cada vez. Começa primeiro os laudos simplificados, que é onde você tem a maior concentração de trabalho,
que é para quando vai financiar, esse tipo de coisa. E depois você vai crescendo aos poucos, porque tem para onde crescer e você vai perceber isso. Não precisa nem eu te falar, porque você vai perceber sozinho. E esse é meu intuito. Que você entre, bota o pezinho ali na água e depois fala, opa, acho que deu pé. E você continua indo e se aprofundando, porque você pode, então, já dei o exemplo de aumentar empresas, de aumentar atividades, com o intuito também de aumentar o faturamento. Se você ganhava ali 5 mil, você passa para 7, de 7 passa para 9, de 9 passa para 12, e assim você vai somando. Depois, você também tem a possibilidade de ainda fazer tudo isso e ainda falar, tá, mas eu também quero o judicial. Beleza, quer o judicial? Por onde você quer começar? Você quer começar como assistente técnico, captando clientes particulares, ou você quer começar como perito? Então, bora se apresentar. Mostra que você já tem um certo, já fez algum laudo, bota a norma debaixo do braço, coloca tudo ali e vai. E você vai com o quê? Com a cara, a coragem e a argumentação técnica, que é, olha, com a linguagem adequada e também para colocar para eles, olha, eu trabalho com isso, estou aqui à disposição e eu sei muito bem a importância de um laudo de avaliação como uma prova técnica para ganhos de processos, para assertividade no processo, para guiar o juiz no processo. E essa abordagem você pode fazer com o juiz, você pode fazer com as pessoas ali mais próximas do juiz, se você não conseguir de jeito nenhum, porque geralmente, né, pelo que a gente vê, consegue, mas você pode fazer também com pessoas próximas. O juiz não tá... Será que você consegue falar com o escrivão, que é alguém que também você consegue se apresentar, se colocar disponível para quando o juiz precisar? Você faz um trabalho bem feito, o seu primeiro laudo, tanto no judicial quanto nos bancos, precisa ser o seu melhor laudo da vida. E é por isso que não dá para se capacitar depois. Porque você precisa do laudo para entrar. Primeiro, para o judicial mostrar que você sabe fazer, porque eles trabalham com provas, né, área de direito, e nos bancos entrar porque é um requisito do credenciamento você apresentar 1 ou 2 laudos completos, dependendo do banco e da atividade. E ali você entra mostrando, esse é o seu cartão de visitas, é a sua prova da sua capacitação, e você entra e começa a desenvolver os trabalhos. Então, para entrar no credenciamento, você tem que ter um laudo excelente e no judicial, também para você ter aprendido devidamente a capacitação argumentativa, técnica, falar a língua dos advogados de alguma forma, ter esse entendimento e se colocar à disposição. Vai nos escritórios. Advogados de direito imobiliário, advogados que lidam mais com questões familiares. Por que familiares? Porque no judicial também existem as situações onde há brigas por herança familiar, que tem que avaliar bem. Há brigas entre sócios que se separam de quadro societário, onde tem algum imóvel envolvido, tem que avaliar. Tem levantamento de capital social de uma empresa que tem um imóvel envolvido, tem que avaliar. Tem empresas que falem, tem que avaliar. Tem casal que se separa, tem imóvel para avaliar. Tudo tem imóvel para avaliar. E quando envolve, em determinadas situações ainda que envolvem um menor de idade, e ali vai haver uma herança e tudo, isso ainda fica mais sério, porque vai chamar um profissional habilitado, vai ter que ser um laudo de avaliação completo, porque não pode dar nenhuma chance para que o direito daquela criança, o que ela vai ter como bem, seja lesado. E aí que entra, é aí que você se coloca como profissional, engenheiro ou arquiteto avaliador. O que você está fazendo aí, enfiado num cantinho, achando que não tem onde você atuar na área da construção civil? Vem entender laudo de avaliação, que isso vai te ajudar muito em termos profissionais, abrir novas portas realmente. E para isso, no dia aqui, vou deixar uma data aqui na legenda, você vai ter também a oportunidade de entender um pouco mais como é que funciona na nossa Masterclass O Segredo da Construção Civil. E espero te dar um baita norte aí para que a sua carreira alavanque de uma vez por todas e você não se sinta mal diante de outros profissionais e no mercado de trabalho e se sinta realmente um profissional de destaque e que tem o devido merecimento.